Olá, pessoal. Então, na última aula nós estávamos vendo a implementação de métodos diferentes de se comunicar ao cliente-servidor através do RMI. Então, inclusive, um dos exercícios era enviar uma mensagem no qual ia receber o retorno e nós íamos ver que ali ia ficar um chat síncrono, né? Ou seja, necessitando com que obtenha a resposta para continuar a comunicação, tá? Então, isso eu faço nós executarmos essa funcionalidade para a gente se dar conta na necessidade de implementar um callback, tá? Mas ainda não vamos entrar no callback, eu vou passar para vocês agora aqui um trabalhinho que vocês vão implementar, valendo 2 pontos. É um trabalho que, em geral, eu largo na sala de aula e o pessoal faz na sala de aula, né? Mas então, assim, eu não especifico muito, mas vou mostrar um pouquinho mais detalhes hoje para vocês. Basicamente, vocês vendo que eu estou falando aqui, vai ser muito simples a implementação que vocês vão fazer, tá? Então, a implementação são 2 exercícios, tá? Mas com a mesma implementação. A primeira implementação, o que a gente vai fazer? A primeira implementação vai ser a mesma implementação que a gente já fez, tá? Lá do RPC e que vocês até já fizeram algumas funcionalidades aí para implementar de cliente servidor. Extremamente simples. O que a gente vai fazer? Vocês vão enviar 2 valores para o servidor para ser somado, outros 2 valores para ser multiplicado, outros 2 valores para serem divididos e outros 2 valores para serem subtraídos, tá? Façam essa funcionalidade funcionar, tá? Então, vocês vão pegar o cliente servidor, vão fazer isso funcionar, ok? Cada vez que eu envio o valor para fazer a soma ou multiplicação, eu recebo um retorno, tá? Do resultado, perfeito? Só que aí eu vou querer, depois que vocês deixarem isso aí implementado, eu vou querer que vocês façam uma funcionalidade um pouquinho mais interessante, que é o quê? Nós vamos implementar um menu. Como que vai funcionar esse menu? Então, aqui, ó, para a implementação do trabalho, o programador deverá criar na classe do cliente um menu, onde o usuário poderá optar por uma das operações aritméticas. Então, nós vamos criar, nós vamos colocar esse monte de system aqui, tá? Vocês vão colocar dentro de um método dentro do cliente. E esse método vai ser um método que não vai retornar nada, tá? A gente vai colocar o nome dele de menu, ok? Só para ele imprimir tudo isso aqui sempre que precisar, tá? Vai ser só isso. Lá dentro do cliente, tá? Antes dele mandar a soma, dele mandar a multiplicação, dependendo do que vai ser, a gente vai ler do teclado, então a gente vai colocar lá um int por exemplo, opção. O opção aqui é uma variável do tipo inteira. Então, ele vai. Nós vamos inicializar, tá? Uma variável, tá? Nós vamos criar, então, um objeto, com o nome dele vai ser entrada, tá? Que vai ser para ler do teclado essa informação. Então, scanner, entrada igual a new scanner system.in, tá? Isso aqui é o tipo da minha variável entrada. Quando eu for ler do menu, eu vou colocar entrada.nextInt, tá? E ele vai ficar aqui bloqueado, aguardando uma coisa que você digite, tá? Por exemplo, 1, 2, 3. Quando eu digitar, ele vai armazenar essa função, esse valor na variável opção, né? Opção, no caso é opção, tá? E aí, essa opção, ele vai estar dentro de um faça, né? De um do while, tá? Então, ele vai ir num do while até que a opção seja igual a 0. Quando a opção for 0, eu saio fora, tá? Porque lá no menu eu vou ter, por exemplo,
Então, toda vez que ele digitei, por exemplo, 1, o que ele vai fazer? Vai entrar aqui, digitei 1. Quando digitar 1, perdão, deixa eu explicar melhor. Quando entrar aqui, ele vai imprimir isso aqui. O que é imprimir isso aqui? Ele vai lá chamar o menu, que é esse aqui, tá? E aí vai imprimir. Informe a opção desejada. Aí vai de 0 para fim, 1 para soma, 2, tá? E aí ele vai imprimir isso e vai parar aqui, tá? Aqui o que vai fazer? Você vai entrar com valor 0, 1, 2, 3 ou 4. Digitei 0, por exemplo. Se eu digitei 0, ele não vai entrar no case 1, não vai entrar no case 2, não vai entrar no case 3, não vai entrar no case 4 e vai vir, aqui vai dizer, ó, o while. O while é igual a 0, então sai fora, tá? Porque ele vai, aqui enquanto a opção for diferente do 0, ele vai continuar, tá? Então é isso que está dizendo aqui, mas como ele vai ser igual, sai fora. Se eu digitar 1, ele vai entrar no case 1, vai executar aqui dentro, daqui ele vai fazer. E eu vou ter que capturar dois valores. Tá? Então, eu vou fazer, por exemplo, vou criar duas variáveis que vai ler dois valores desse tipo aqui. Então, aqui vocês vão botar, por exemplo, system out println, e aí vocês vão dizer, digite o valor para x. E aí vocês vão ler com isso daqui, copiando isso aqui, colocando aqui dentro do case, como se fosse ler na variável x, depois vai ler na variável y, tá? Depois que ler variável x e y, aí vocês vão chamar lá o obj.somar, vamos supor, e vai mandar x e y para lá, ok? E aí retorna o resultado. Se eu vou receber um retorno desse resultado, vocês vão chamar isso aqui dentro de um systemout.println, como a gente já viu nas outras aulas, ok? Então, dentro desses cases, vocês vão colocar esses valores. Estes dois valores não precisam estar dentro, provavelmente, do case, né? Vocês podem botar esses valores também fora, se vocês quiserem receber esse valor fora e colocar ele só depois, só fazer a soma e a divisão aqui dentro, tá? Perfeito. Então, aqui, aí só que daí vocês vão ter que ver se ele for, ele tem que ser diferente de 0, para eu poder digitar os outros dois. Então, pode deixar aqui dentro dos cases mesmo, tanto faz, tá? Eu deixei aqui como exemplo dentro do case. Então, é a coisinha mais complicadinha que tem nesse trabalho aqui, no caso para vocês aí, já estou especificando tudo, dando todas as especificações de como fazer isso, vai ficar barbado. Ainda eu vou abrir um exemplo ali para vocês verem como vocês poderem implementar. Fica barbado vocês implementarem isso, tá? Então, vou abrir aqui um exemplo. Então, vamos supor que eu estou com o cliente, tá? Então, eu vou ter, por exemplo, um menu desse tipo, tá? Isso aqui é um método, tá? Só para imprimir, então, o menu. Aqui eu tenho minha main, a principal lá do meu cliente. Aqui ele verifica, não precisa fazer isso, tá? Mas ele verifica aqui por quê? Porque eu estou recebendo o IP do servidor em tempo de execução. Tá? Então você não precisa digitar o IP aqui dentro, por exemplo, você poderia botar o IP aqui, 192, ou 127.0.0, como a gente estava fazendo. Aqui, então, se o servidor estiver executando num outro host, eu não preciso recompilar a aplicação, né? Então, por isso que eu fiz isso daqui, mas vocês não precisam fazer isso aqui se vocês não quiserem. Ok? Então, aqui ele vai criar o usuário, vai criar, perdão, o objeto remoto, tá? Vai criar aquela variável options, vai criar a variável entrada do tipo scanner. Então, aqui eu tenho só como import, eu tenho que colocar aqui import Java util scanner, porque isso aqui vai ser necessário, tá? Então, aqui eu vou entrar no do. Então, no do vai executar o menu vai aguardar uma entrada, porque quando ele executa o menu, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui e vai fazer só esses prints aqui, tá? Vai mostrar para ele, informe a opção desejada. Então, 0 para 1, né? Então ele aguarda aqui e eu vou digitar, por exemplo, 1, tá? Digitando 1, ele entra aqui. Perdão, digitando 1, ele vai entrar no caso 1, case 1 aqui, tá? E aí aqui, por exemplo, já estou implementando para vocês, então vocês podem pegar esse vídeo e ver como é que eu fiz para vocês fazerem. Então ficou muito fácil, mais fácil ainda. Leio o X, leio o Y e mando o X e o Y lá para somar. Perfeito? Então esse aqui é a primeira parte do programa, ok? Feito isso,
tá? Aqui especificando como vocês vão fazer. Como é que vai ser o nome do programa? Vai ser cliente fulano.java, servidor fulano.java, interface fulano.java. Mas óbvio que não vai ser isso, né? Vai ser cliente Turquete, por exemplo, o cliente João, cliente Maria, tá? Servidor Maria é o nome de vocês no lugar do fulano. Vocês vão mandar essas classes aqui para eu ver. No exercício 2, também bastante simples, vocês vão ter que só tratar uma exceção agora aqui. O que é o exercício 2? Lá no exercício 1, se você digitar 0, tá? O cliente fecha. Vocês vão sair, se vão digitar 0, vai fechar o cliente. Mas o servidor permanece executando, ok? Eu quero que, no exercício 2, eu só quero que quando o cliente digitar 0, o servidor tenha que desconectar, ele tem que fechar. Para isso, já vou dizer para vocês, vocês vão implementar um método lá no servidor que vai executar system exit, e vocês vão executar isso e vai fechar o servidor. Tá? Só isso. Só que para fazer isso, vocês vão ter que tratar a exceção. Tá? E aí vocês vão dizer o seguinte: quando digitar 0, ele vai lá no servidor, manda o servidor derrubar. Por que você não tem que tratar a exceção? Porque o Java não sabe que o servidor fechou porque ele quis, porque o cliente quis. Tá? Então o que ele vai dizer? Opa, aconteceu um erro. E ele vai para o catch. Tá? Então, mas como o catch são exceções que eu posso tratar elas, e você sabe que vocês estão fechando o servidor, nesse caso, no catch vocês vão imprimir uma mensagem do tipo servidor fechou. Tá? Porque eu sei que era para gerar exceção. Ele gerou a exceção porque aconteceu um fechamento do servidor, mas o Java não sabe que eu sabia que eu estou fechando, e ele disse, opa, gerou uma exceção, aconteceu algum problema, a conexão terminou. Mas como eu sei disso, eu trato essa exceção. Tá? Então eu vou tratar essa exceção dizendo que o servidor fechou. É muito simples esse trabalhinho. Tá? O trabalho vale 2 pontos. Talvez vocês vão demorar um pouquinho para fazer alguma coisinha, outra coisinha, mas basicamente eu já mostrei para vocês como que ele funciona, tá? E aqui, executando eles aqui, tá? Então aqui, por exemplo, eu vou executar aqui o servidor, tá? Executo aqui o cliente, então ó, nesse caso eu preciso passar o IP, tá? Por parâmetro. Bom, no outro também tinha que passar. O MacBook aqui é um pouco mais lento para executar o Java. Executou o menu, aí no menu eu não tenho toda a implementação ali, porque eu deixei tudo em mais cida para vocês não verem toda a implementação, já que eu viram partes. Então no menu, por exemplo, eu vou digitar 1, ele vai somar, tá? Digitar 1. Ele vai me perguntar, bom, informe o valor para X, vou colocar lá 4, valor para Y, 2. Ele vai somar, vai me mostrar lá o valor de 6. Volta no menu de novo, porque eu não digitei 0, tá? E aí eu posso digitar o 4, fazer de novo, volta no menu de novo. Tá? No momento que eu digitar 0, ele sai fora. Tá? Eu tenho lá como opção inválida, ele sai fora. Só que nessa minha implementação aqui, eu não derrubo o servidor. Ó, não estou derrubando o servidor. Vocês precisam derrubar o servidor. Tá? Eu tenho a implementação ali pronta para derrubar o servidor, mas agora, se eu abrir agora, vocês vão visualizar, e aí já vai estar essa implementação também pronta, porque isso aí são 3 códigos, é bem simplesinho. Tá? Mas às vezes o simplesinho não é tão simples quando você vai implementar, ok? Então, assim, ó, tem isso daí, essa tarefa para vocês valendo ponto, tá? Vou deixar essa atividade aí para vocês, e assim, vou colocar ali também para vocês um fórum, tá? Para vocês colocarem as suas dúvidas, ou mesmo mandar no fórum um horário de agendamento se quiser fazer uma aula, tá? Tira dúvidas sobre o trabalho, tá? Só vocês colocarem, professor, eu tentei implementar, mas está dando tal erro e não estou conseguindo evoluir. Então, eu precisava ter uma mão do senhor aí, que me manda do senhor, não, porque o senhor está no céu, né? Eu não gosto que me chame de senhor. Precisa ter uma mão tua, tá? Para a gente
para eu conseguir seguir na implementação, porque eu estou tendo dificuldade. Não tem problema nenhum, pessoal, tá? Aí a gente vai lá e aí a gente marca aí um horário, a gente pode até sincronizar um horário para todo mundo, mas vocês vão ter que me informar essa necessidade, e aí a gente vai ali, tira as dúvidas que são necessárias, ok? Então, assim, tem essa opção para vocês fazerem um trabalho, valendo nota, no qual vai reduzir depois o peso da prova também, tá? Então tá, pessoal. Dúvidas, entre em contato lá pelo Moodle, tá? Bons estudos.